TV passa no seu smartphone. Alô você, tudo bem? Bom dia, estamos chegando na manhã desta sexta-feira, dia 10 de julho, ano de 2020. Como eu gosto de dizer, né, e salientar, a terça parte deste mês de julho, estamos concluindo ela hoje. E a temperatura está baixa neste amanhecer, subiu, deu uma elevada, né? Atualizando agora, estamos com 14 graus de temperatura, mesmo assim a sensação ainda de frio é bastante intensa, né? Porque nós estamos com essa massa de ar mais polarizada atuando muito forte. As temperaturas para hoje, ali por volta das 3 horas da tarde, já poderão chegar próximo à casa dos 19 graus. E depois, claro, já estamos aí sob o anúncio, né, de instabilidades e pancadas de média intensidade para sábado e domingo. Inclusive, dias atrás, a atualização da previsão do tempo apontava que nós teríamos maior índice de chuvas a serem registrados para o domingo, inclusive com chuva de severa intensidade. Agora vem alterando-se gradativamente com as atualizações climáticas e está apontando que nós vamos ter, sim, pancadas de média intensidade para o sábado e domingo será um chuvisqueiro e transição climática entre um tempo mais fechado para um tempo mais aberto, que se dará a partir da próxima segunda-feira. Mas mesmo assim, aí prepare-se, né? Tire o pala e tudo que você puder de aparatos em roupas para se aquecer, porque as temperaturas vão declinarem muito. Inclusive mostra temperaturas negativas para segunda e terça-feira. Vamos aguardar para ver como é que vai se comportar aí as atualizações referente ao clima para as próximas horas. Vamos agora fazendo um cumprimento todo especial no início de nossa programação para ele, Miguel Brambila, que chega, se integra à nossa sala. Hoje ele está com um café bem quentinho para se aquecer e conversar com a nossa audiência aqui em nossa programação. Miguel Brambila, bem-vindo, Miguel Brambila, com a sua linda xícara. Como é que você está? Bom dia. Bom dia, Edinho Soares, bom dia a todos, né? Sexta-feira, xícara do Pateta, minha tradicional xícara aqui do Walt Disney, meu ícone da infância, né? E quero desejar a todos aí coragem, porque tudo passa, né? Estamos mais um dia enfrentando a realidade da pandemia, realidades que se agregam a isso, que já eram pré-existentes, mas é o que nos resta, viver e olhar para frente, porque é aquela história do copo d'água, né? Você pode enxergá-lo meio cheio ou meio vazio, Edinho. O otimista vive melhor mesmo em tempos difíceis, Edinho. Uma belíssima colocação, Miguel Brambila, para esta data. Miguel, 11h37, o que a gente pode destacar como algumas notícias, algumas informações de gancho desse programa que você quer nos abordar no dia de hoje? A mudança da abertura para o comércio no domingo é um fato que nós já havíamos previsto aqui no programa. Sim. Quando se fechou na matemática óbvia das coisas. Mas, é claro, é preciso testar muitas coisas, né? Mas essa pandemia é altamente matemática, Edinho. Não há muita dificuldade depois de tanto tempo aí porque a dificuldade maior é encontrar a cura e a vacina. Isso é a maior dificuldade. O resto é matemática pura. Uhum. Não tem nenhuma dificuldade e não precisa ser um gênio da matemática, porque eu não sou um gênio da matemática. A questão do horário do comércio, você veja bem que o decreto agora que vai ser possível que ele abra das 7 da manhã às 9 da noite no domingo para que não gere aglomeração. E acho muito bom. Então nós perdemos 2 domingos no óbvio, ululante, de que se as pessoas não podem ir ao domingo, porque já estão acostumadas, nós não podemos simplesmente, depois aí de 40 anos do comércio abrindo aos domingos, 30 anos, voltar Miguel. atrás mas antigamente não se abria aos domingos. Antigamente não tinha tanta gente Sim. no mundo, na cidade de Caxias do Sul, né? Miguel, o que eu sou do tempo que Uhum. Eu só queria... eu sou do tempo que sim, só para te dizer, eu sou do tempo que assina embora paralelepípedo de mão dupla, Edinho. Só para te interpelar nesse assunto, eu acho que tu vai gostar do porquê que eu lhe interrompi, você vai entender. Hoje pela manhã nós estávamos conversando dentro do Bitcoin Bom Dia e nós estávamos trazendo a informação que nada mudou no final de semana de aglomerações. Porque quando o pessoal foi identificado por parte da administração pública que estava tendo concentrações aos domingos, o pessoal resolveu fechar o domingo. Mas todo esse contingente de domingo foi
foi pro sábado. Sábado tinha estabelecimentos comerciais com filas, atolados de filas. Então viu que o efeito não foi aquele esperado, né? É verdade, porque as pessoas não estão muito crentes de que isso vai atingi-las, né? E a gente não torce para que ninguém seja atingido por isso, mas você tem que tomar cuidado. São ditados populares, óbvios, mas o povo entende melhor. Quem sai na chuva, né, corre o risco de se molhar. E assim por diante. Quem brinca com fogo pode se queimar. É um fato. E muita gente ainda acha que quem não teve contato direto com alguém que conhece, alguém da sua família, alguém que não enfrentou diretamente dificuldade, que a pandemia e que o coronavírus é uma criação da conspiração chinesa ou da Globo, que basta você trocar o canal, assistir outros canais e que você vai estar imune, não é? Inclusive as piadinhas, né, políticas foi de que caíram os laranjas, a imunidade caiu no governo federal, Edinho. Tá certo. 11 horas e 40 minutos, esse é o nosso programa Sabe Caxias by Bitcom. Nós estamos trazendo a movimentação dessa manhã e fazendo algumas observações. Miguel Brambila, hoje é sexta-feira, Farroupilha obteve hoje a habilitação, está anunciando, se encaminhando, vai estar funcionando já, se não nessa sexta-feira, já no final de semana, mais 5 leitos em UTI. Também a comunidade de Caxias do Sul, ontem foram anunciados mais 8 leitos que serão ali trazidos, né, para serem utilizados no Hospital Geral de Caxias do Sul. Por que eu estou comentando sobre esses leitos? Porque hoje à tarde tem a interpretação do governador Eduardo Leite quanto à questão das bandeiras. E um outro ponto a ser observado. Ontem o próprio governador já anunciou jogos, né, tanto o gauchão quanto a treino e visualizando já possível retorno às atividades esportivas no Rio Grande do Sul. Como você imagina? Claro que nós vamos trabalhar na linha hipotética a partir de agora. Qual será a interpretação para a nossa localidade na possibilidade de bandeira? Alguns estão apostando que vai ser que, não, sem sombra de dúvida, será vermelha. Ou será que o governador vai alaranjar no sentido de que vai ceder às pressões políticas? Pois é, o que nós temos dito é que a pandemia é matemática, ela não deveria ser política, mas em alguns lugares onde o negacionismo é maior, ela se transformou numa bandeira política. Nos Estados Unidos também há um negacionismo por parte do presidente, porque muitos estão mais protegidos, Edinho, e que correm menos riscos, porque a matemática do tempo também, nesta questão da pandemia, ela é essencial. Você contaminado com o coronavírus, para que a Covid-19 se manifeste no teu organismo, quanto antes você for socorrido na questão dos sintomas, mais fácil a tua chance de sobreviver. Há também uma diminuição na estatística devido ao uso da dexametasona, segundo aí alguma autoridade médica, onde antes era de 5% a 6%, isso diminuiu cerca de 1% na mortalidade, o que é positivo para também o avanço da cura. Mas não é possível simplesmente abrir as porteiras e deixar a boiada entrar. Eu acredito que é preciso, sim, retornar a uma normalidade paralela à anterior, até que nós consigamos resolver a questão da pandemia totalmente, com vacina e com a cura, porém, com todos os cuidados necessários. Os testes, por exemplo, como serão nos clubes? De que forma vai ser a participação sem público? Legal, mas onde é que vai ter gasto de dinheiro e onde é que vai entrar o dinheiro? Somente os patrocinadores da televisão vai ser o suficiente? Os clubes mais ricos, com relação aos clubes mais pobres, né, como é que farão no sentido de condições? Eu lembro que numa entrevista do Luiz Felipe Scolari, quando ele era jogador do Caxias e do Bacatini, o treinamento, e eu fui aluno, inclusive, do Scolari, o treinamento dos jogadores do Caxias era sobre descer arquibancadas, enquanto que os grandes clubes estão nas academias de luxo, altamente sanitizadas, com testes. Claro que nós não estamos ainda nessa miséria do passado, mas são clubes pobres. Como é que eles não conseguem manter o plantel em tempos de fora de campeonato? Como será feito isso? E em termos de bandeira, Edinho, a questão é matemática, não é política.
Então, o governador do estado corre o risco de se desmoralizar esse sistema de apelação. Ele deveria analisar os números antes de anunciar as bandeiras, se ele quer dar credibilidade ao sistema de bandeiras. Acho que Caxias do Sul não deve entrar na bandeira vermelha, porque nós anunciamos leitos, Farroupilha está anunciando leitos, será muito ruim realmente, e creio que e se for uma imposição estadual, um decreto estadual, deve haver revolta nesse sentido. Eu não prego a desobediência, mas prego o questionamento, Edinho. Tem pessoas comentando sobre isso. É até importante nós aprofundar esse assunto, Miguel, porque o que acontece? 3 vezes já o governador decretou vermelha. 3 vezes seguidas, em 3 semanas consecutivas. E na segunda-feira ele retornou e manteve a laranja. As pessoas estão dizendo que não haveria mais lastro para manter-se em laranja, teria que migrar para vermelha, em virtude, né, da proliferação da Covid-19. Inclusive, diz que ontem foi o recorde de mortes no estado do Rio Grande do Sul, em um mesmo dia. Mas a gente sabe que parece que a pressão política está sendo maior, né? E tem funcionado. Parece que todo esse anteparo de bandeiras que foram criados num sistema científico cai por terra quando a pressão política parece ser maior. Não sei se é isso que dá para se compreender ou se ver, meu caro colega de bancada, né? Para você observar. Será que é realmente isso, Miguel? A pressão econômica eu acho que ainda é maior do que a pressão política. E a necessidade econômica, ela exige realmente que nós consigamos pelo menos manter as vias abertas, mesmo que despavimentadas, né? Não é possível que se feche, que se estrangule a questão econômica. Mas é possível sim utilizar um pouco de bom senso. Não foi difícil prever que haveria aglomeração na sexta e no sábado, com o fechamento do comércio aos domingos, né? Eu continuo dizendo isso, não foi difícil. É preciso disciplinar a população em termos gerais. E aí nós vivemos o negacionismo, e aí é que está o X da questão. Então é política, sim, a politicagem e os politiqueiros estão perturbando a população que não tem condições, né, políticas de autogestão. Infelizmente, a maioria da população brasileira. Você pode observar que o pessoal que nega torna-se muitas vezes um transmissor, não se preocupa. A disciplina deve ser também parte do povo. Não há decreto que funcione sem o apoio popular, temos dito isso. E quando ele é ineficiente, as pessoas não sabem o que fazer. Os mercados, por exemplo, nos caixas de mercados estão marcados. Se eu vou no mercado e alguém se aproxima de mim, eu peço que dê 2 passos atrás. E olha, com licença, você está invadindo meu espaço. Sem briga, sem nada, mas você precisa se proteger. O cidadão tem que se proteger, ele precisa entender que é real, que não é uma brincadeira nesse sentido. Então essa inversão de valores políticos, onde, né, essas brigas partidárias, porque somos uma única nação, uma única Constituição, tenho dito, só traz mais mortes, mais de 1.000 mortes por dia. Vamos chegar ao fim do inverno no Brasil. Vamos chegar ao fim do inverno aí com 100.000 mortes. Não é um absurdo que isso aconteça. Mas fechar o comércio, tanto é que o comércio vai abrir das 7 da manhã às 9 da noite no domingo. Quem tem que disciplinar o seu cliente é o comerciante, criar sistemas, atender tantas pessoas por hora. Mas eu não posso perder o cliente, então entre em contato com o seu cliente, cadastre o seu cliente, como estão fazendo os pubs ingleses, cadastre o seu cliente, peça por gentileza, pode me deixar o teu WhatsApp, teu e-mail, avise a determinado horário para determinado tipo de atendimento. Tem que se organizar, fazer o quê? É preciso trabalhar, o vírus está aí, é preciso reinventar-se, disciplinar o horário, inclusive não somente no comércio essencial, mas para que outras pessoas não sofram tanto também no comércio não essencial. Mas quem tem que se autofiscalizar é o comerciante. O poder público não tem condições para isso, Edinho. Eu gostaria até mesmo, aproveitando disso, quero me aprofundar mais ainda nessa temática. Como que sabe que é solicitado muitas vezes para que as pessoas dentro do comércio regrem disciplina de distanciamento, e muitas vezes também para que ele faça aquela aferição da febre, né, com aquele aparelho que ele coloca apontado para a testa da pessoa e fazer a aferição. Como é que você entenderia, Miguel, exemplo assim, a pessoa dizer para o
o cliente, você está com febre, você não vai poder entrar aqui no meu mercado, você não vai poder entrar aqui na minha loja, não posso te receber. Como é que você imagina que ficaria essa relação entre cliente e o comerciante? Não se abalaria nesse sentido? E como você visualiza isso, Miguel? Deixar você trazer um ponto de vista sobre isso. Acho que se abalaria, sim. É difícil, né? É difícil a pessoa ter o cliente chegar na loja, aí você coloca na testa dele e tem que dizer para ele assim, você não vai poder entrar aqui, sabendo que precisa do cliente, é difícil, né? Sim, mas aí nós entramos numa relatividade do nível de ignorância das pessoas, porque, na verdade, o comerciante está prestando um serviço para o cliente. Ele está avisando o cliente que ele está com sintomas de doença. Porque pode sim acontecer que você tenha aí sintomas de febre e não sinta. Isso não é tão fora do normal. Muita gente nem percebe que teve febre, né? Talvez a pessoa esteja acostumada. Então, depende muito da intenção do cliente, porque se o cliente está consciente que ele tem os sintomas e é mal intencionado ao tentar entrar na loja, porque ele vai ser um transmissor de pandemia, está cometendo um crime, inclusive, né? E crime ético, crime civil. Portanto, se ele for um cliente de bom senso, eu aceitaria de bom grado. Não é? Se alguém me testasse na rua todos os dias, eu ia aceitar. Porque seria para mim, inclusive, né, uma questão, como eu disse, de tempo. Na questão do Covid, a questão é de horas, porque ele invade o pulmão da pessoa fraca e tem pessoas que morrem no mesmo dia, tem pessoas que morrem no outro dia, tem pessoas que levam meses no hospital, tem pessoas que não morrem, tem pessoas que não sentem nada. Então... vai afetar, mas entre você ter o comércio fechado e perder todos os clientes, né, um ou outro você vai ter que escolher. Isso aí faz parte do jogo, Edinho. Sim, correto. Miguel, questão dos ônibus, no sábado, a Prefeitura de Caxias do Sul vai reduzir também horários, vai seguir parecido procedimento dos domingos. Teremos ônibus pela manhã e ônibus também no finzinho da tarde. Não teremos ônibus durante a tarde. Será que essa medida protetiva vai trazer algum impacto, algum efeito, ou vai ainda mais deixar ânimos exaltados, porque diminuirá pessoas frequentando na região central de Caxias? Eu acho difícil generalizar as proibições. Você veja, quando você diminui o serviço, você aumenta a demanda por ele, Edinho. As pessoas vão se aglomerar nos bairros, não é? Tem muita gente que está trabalhando e tem certas coisas que só pode resolver em regiões centrais. Muitos bairros não há necessidade da pessoa ir para o centro, tem tudo no seu bairro. Mas, por exemplo, alguns laboratórios que só trabalham no sábado, por exemplo, para fazer exames médicos, enfim, se você tem a necessidade de procurar o plantão 24 horas, porque as UBS não funcionam, como é que você faz? Nem todo mundo tem carro. Aí, se você não pode ir de ônibus, você não pode ir de Uber, porque você não tem dinheiro, ou você vai ter que pedir ajuda para o vizinho, daí vão se aglomerar dentro do carro. Então, eu acho que diminuir o serviço, as pessoas, tendo sol, as pessoas vão sair para a rua, vão se aglomerar no bairro, vão se aglomerar no mercadinho do bairro, e as coisas que elas têm que resolver, elas vão se aglomerar durante a semana. Certos serviços são essenciais e necessários, nem todos os bairros, nós temos bairros que são quase centros urbanos, como o Rio Branco, o Serrano, Ana Rec, vários bairros de Caxias do Sul têm a estrutura para tudo. Então, eu acho que deve ser feito o contrário, mais linhas de ônibus e menos gente dentro do ônibus. Mas, é claro, isso gera custo, né? Aí ninguém quer, então não adianta você tratar o povo como gado, né? Fecha a porteira. Você tem que explicar para as pessoas e oferecer o serviço, Edinho. São situações que nós vamos experienciar nessas próximas semanas, vamos fazer observações, né? Como o próprio prefeito mencionou logo que colocou esse decreto de 15 dias de fechamento do domingo, era para ter experiências, para verificar como é que se portaria tudo isso, até porque tinha muitas aglomerações, as aglomerações foram mais intensas ainda no sábado. Então vamos ver como é que isso tudo vai se propagar, né? E ainda mais somada agora a avaliação do próprio governador do estado, né, a avaliação sobre a questão das bandeiras. Nós estamos entrando, né, assim como já anunciou o governador, na semana crítica. Nós estamos chegando no final de semana, vamos iniciar a próxima semana dentro da quinzena do mês de julho, mais dentro ainda, mais aprofundando-nos na questão aí do inverno, dias frios virão, a capacidade de leitos estão sendo ampliadas aqui para a nossa região, e tudo isso soma-se no desenho das projeções. Nas projeções, nós estamos beirando os 1.600 casos de Covid-19, 25 óbitos aqui na nossa região. O que a gente pode avaliar? Ainda
temos ou haverá ainda a possibilidade de nós entendermos que já estamos entrando na curva descendente ou ainda, Miguel, muitas coisas virão para surpreender a gente? Como é que você avalia isso? Essa curva da Covid, do vírus, ela é oscilante, Edinho, porque a Europa, inclusive, logo, apesar da mudança rápida de hábitos, há um pouco mais de estruturas para isso, inclusive, né, administrativas, mas nos Estados Unidos outras ondas já estão voltando. Se o cidadão não tomar os cuidados necessários e ficar esperando medidas governamentais, não vai ter curva que aguente. Aqui nós vamos crescer muito ainda, nós já estamos no dia 10 de julho, infelizmente, negativamente. Nós temos que, à medida que você também muitas vezes chamou no programa, é aumentar o número de leitos, e você veja que não chegamos nem ainda à necessidade de um hospital de campanha, mas esta apresentação de leitos semanais é importante, sim, e deve ser um caminho. Eu acho que os cuidados que nós tomamos em Caxias do Sul, talvez um pouco do nível da população, de uma boa alimentação, dos cuidados preventivos com a saúde, que tem um relativo bom nível em Caxias do Sul há muito tempo, não é de hoje, tem ajudado também no cuidado que as pessoas possam ter, né? Muita gente, você veja que muita gente na rua mesmo não tem se contaminado, né? Então, quer dizer, na rua que eu digo pessoas de rua, que nós saibamos, por exemplo, então, quer dizer, é preciso ter todos os cuidados ainda. Nós vamos crescer em número de casos, mas se continuar da maneira como está, o crescimento está sendo até relativamente controlado. Uhum. Nós não podemos simplesmente, Edinho, achar que somente o frio é nosso inimigo na pandemia, porque você veja que hoje o Distrito Federal é um epicentro no Brasil, e 70 pessoas por dia têm morrido no Distrito Federal, que é quente, no centro, na região equatorial. Quer dizer, não é somente o frio que vai nos perturbar. Sim. Vai passar o frio e se não tiver cura, nós vamos continuar sofrendo, Adinho. Miguel, uma análise final, um fechamento, para nós coroar um fechamento dessa programação também, uma observação bem interessante. Nós estamos com 1.500 e poucos casos. Acho que o primeiro caso de Covid em Caxias do Sul, eu não lembro se foi final de fevereiro ou no início de março, mas foi naquele período ali. E nós estamos chegando, então, a cerca de 4, 5 meses, com 1.500 casos. A Prefeitura de Caxias do Sul, lembro-me, na época, baseado em informações do governo federal, dizia que nós íamos chegar a 51 mil casos de Covid. Parece que o Covid está dentro de uma certa linha controlável, né? Não sei se estou sendo exagerado no comentário e nem quero transparecer, mas mediante essa avaliação, nós temos como administrável, né? Sim, porque nós estamos trabalhando para isso. É esse o objetivo, de que não se atinja isso. Era uma projeção, era uma previsão, como se fala, a previsão do tempo, pode chover ou não, normalmente eles têm acertado. Então é para isso que serve a matemática da Covid. Então, quer dizer, com esse período de experiência, formas de contágio, o que falta é encontrar vacina, que já está em alguns lugares em terceira etapa de testes, demora um pouquinho, eu acho que até dezembro nós teremos a vacina, mas até lá nós não podemos simplesmente fechar as portas para tudo. Eu sigo dizendo, abre-se mais, não podemos, por exemplo, o comércio essencial aumentar a pobreza, deixa o pessoal trabalhar de uma maneira que o cliente atende, nem que se você puder atender um cliente por hora, é melhor do que não atender nenhum, mesmo no comércio não essencial, mesmo que você tenha que ir lá vender um casaco, você precisa que as pessoas tenham emprego, senão a coisa vai ser muito pior, mas não de rebanho. Nós estamos sim recebendo o retorno de um trabalho bem feito. Isso é preciso que se diga, Edinho, né? Não podemos simplesmente ficar agora à mercê do humor do governo do estado, que está lá com a questão da bandeira vermelha na manga, né? Parece um juiz arbitrário que implica, né, com o jogador, até porque isso já está gerando olhos do governo dos outros municípios. Por que Caxias do Sul? Então, eu acho que o governo do estado deveria olhar antes, Edinho. É um questionamento muito firme que foi feito semana passada para o governador,
Governador, é a terceira vez que você atribui e desatribui. O que está acontecendo, né? Foi uma pergunta que foi feita. Inclusive, a base aliada também já está questionando isso. Deputados, articuladores, pensadores da base aliada também já estão questionando essas decisões. Mas, enfim, 11h59, quem nos manda embora é o relógio. Miguel Brambila, uma palavra de desfecho e também até de incentivo, né? Uma palavra bastante positivista. Você que fez uma análise hoje colocando, né, além das soluções, posições, né, que mostrava assim um positivismo, que a gente pode trazer uma informação, um fechamento bastante positivista para que nós sigamos à frente, porque nós já estamos chegando, já estamos ultrapassando praticamente o mês que marca os 6 meses. Parece que agora com a volta do futebol, o comércio já mais flexibilizado, parece que as coisas estão voltando a uma certa normalidade, né? Ou seja, estamos administrando os riscos. Parece que as coisas, não tardando muito, vão voltar a uma normalidade de que nós queremos. E como você disse, nós vamos ter que nos precaver e conviver com esse vírus que, fatalmente, ainda sem vacina, vai ficar por muitos anos aí. Sim, Edinho. Na verdade, sendo otimista, sem deixar de ser realista, nós teremos que tirar todas as lições desta pandemia para o futuro de algo que possa vir a ser um novo vírus. É inevitável que isso venha a acontecer, portanto, né, espera-se que haja maior fiscalização, por exemplo, do governo chinês, daqueles mercados de morte lá, de contato com a carne dos animais e os vírus, e isso foi uma das principais causas, né, da disseminação desta pandemia. Tirar aquilo que é bom como lição. O novo normal, ele não será para sempre, vai chegar o dia que nós vamos tirar as máscaras e poder visitar as pessoas e nos abraçar novamente, mas não como antes, com as medidas sanitárias também valendo. A vacina vai chegar até dezembro deste ano, com certeza. Isso é um tempo recorde com relação ao passado. Nós vamos sobreviver. É preciso viver um dia de cada vez, mesmo, né, que nós tenhamos aí o contato direto com este problema do coronavírus. Ninguém vai ficar para semente aqui. Nós temos que pensar que o materialismo está falido e que é preciso que as pessoas busquem algo além de si. Nós estamos tendo um contato com a morte direta, mas você achava que não ia morrer, né, que você ia viver para sempre, e aí você fica usando a antiética para ganhar o mundo e perder sua alma, né? Não é justo consigo e não é justo com a sociedade que você vive. Nós temos um compromisso social com o outro, isso a pandemia nos ensina, mas a certeza cega de que ela vai passar não é assim que vai nos trazer a cura. A certeza é racional e científica. Portanto, todos os cuidados, seja com a volta do futebol, seja com a questão da flexibilização do comércio. O que é preciso, Edinho, para concluir, é unificar um pensamento de liderança. Como disse ontem, os prejuízos econômicos são inevitáveis, mas nós temos 200 milhões de brasileiros que, na pior das hipóteses, é força de trabalho, de educação. E com uma liderança unificada, você pode unir uma população, um povo, diante de lideranças, não uma única, mas que são capazes de levar o Brasil para frente, se quiserem realmente. O que acontece é que muita gente não quer, né, e fica sabotando aí como o Papaléguas e o Pinguim, né, e o Coiote, ficam sabotando aí a ação do outro. Bom fim de semana, muito obrigado, nós voltamos segunda-feira. Cuidado, cuide-se, a pandemia está no ar ainda. Um abraço, tchau, Edinho, obrigado. Grande abraço a você também, meu irmão, foi um prazer imenso mais uma vez dividir essa sala de vídeo com você, né, e termos a oportunidade de conversar com a nossa audiência. Nós vamos desejar a todos um ótimo final de semana, 12h15, agora tem a jornalista Melissa Bueno trazendo o Bitcoin meio-dia, e nós retornaremos segunda-feira dentro desse mesmo horário. Você está acompanhando a Bitcoin TV no seu smartphone, na sua Smart TV, estamos no Facebook, no YouTube, no Instagram, em programação simultânea em tempo real, e também nós temos presença para você em nosso canal do Twitter. É só pesquisar por Bitcoin TV. Bitcoin TV. Passa no seu smartphone.